Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do podcast do Rap Lago. Vamos juntos, mais uma vez, discutir infância, adolescência e os principais desafios que nós, família, rede de apoio e sociedade, enfrentamos nessa tarefa de educar os nossos filhos para o mundo. O Rap Lago tem como essência o cuidar, e não só das pessoas, mas também do meio ambiente em que vivemos e das relações que se constroem nesse dia a dia de contato com a natureza e também com o outro. Hoje a gente vai discutir o papel das amizades na infância e na adolescência. Como é que esses laços ajudam os nossos filhos a se conectarem, às diferenças que esse outro traz? Qual a importância dessas relações durante esse período da vida dos nossos filhos? Bom, a gente recebe, para falar sobre esse assunto, a educadora Carolina Delboni. Com a gente também a psiquiatra, coordenadora da disciplina de saúde mental na Escola de Pós-Graduação de Neurociência Aplicada à Educação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, a Maria Carolina Pinheiro. Comigo nesse bate-papo, o Vitor Cunha, que é diretor do Rap Lago. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui nesse programa. Maria Carol, eu queria começar com você, Claro. Qual que é o papel das amizades, tanto na infância quanto na adolescência? Perfeito. Eu gosto dessa pergunta para começar, Rita, porque eu acho que a gente precisa citar um pouquinho o que é saúde mental, para a gente entender o papel da amizade, né? Quando a gente entende que saúde mental não é sobre não ter doença, não é sobre, ter ansiedade, ter depressão, que o conceito mesmo de saúde mental é a liberdade da gente se tornar nós mesmos, a gente vai entendendo que isso só é feito no contato com o outro. E aí a importância da amizade para que a gente possa ir nos tornando nós mesmos, entendendo que os vínculos afetivos são justamente o que nos conduz à formação de nós mesmos. Então a amizade é muito cara, ainda mais em 2024, ainda mais no tempo que nós estamos, a importância dos amigos para nos ajudar a tornarmos nós mesmos. Carol, e às vezes essas amizades, elas começam naquele momento em que a criança vai para a escola, Vai às vezes para a creche, é muito pequenininha, ainda não consegue fazer muito trocas com o outro, porque ela só pensa nela, Mas aí ela vai crescendo, vai começando a ter aqueles amigos preferidos, aquelas crianças com quem ela gosta mais de conviver, É nesse período que essas primeiras relações fora de casa se constroem. Perfeito, eu acho que é exatamente no comecinho da infância que a gente tem as primeiras relações sociais, que não são familiares, e ela costuma acontecer na escola, nesse encontro entre crianças de diferentes famílias, diferentes religiões, diferentes culturas, onde elas se encontram, por alguma coisa ali tem em comum, normalmente é a brincadeira, é o tipo de brincadeira que une essas crianças, e através dessa brincadeira, elas começam a fazer laços de amizades, E na adolescência, isso acontece de um outro jeito, não é através da brincadeira, mas é através dos interesses, Eu digo que é meio... A relação social, o amigo tá para a adolescência como a brincadeira tá para a infância. Se você tira uma criança da brincadeira, você tira o oxigênio de uma criança. Se você tira um adolescente da relação social, dos amigos, desse círculo de amigos, você tira o oxigênio desse adolescente. Acho que é um pouco do que a Maria Carol falou, principalmente na adolescência, o adolescente ele se constitui a partir da relação social, Então ele vai descobrindo quem ele é, o que ele gosta, se o que ele pensa é aceito, como é que ele vai se aceito naquele outro grupo que não é da família, através dos amigos. Então é vital, as relações são vitais, desde o comecinho. Ô Vitor, eu queria falar um pouquinho das amizades que se constroem, não na escola, mas no acampamento, É um lugar diferente da escola, às vezes eles reencontram alguns amigos da escola, Mas é um outro ambiente social que também as crianças e adolescentes se unem por essa afinidade. É interessante falar disso porque, na verdade, tudo começa com os pais, Então, assim, o pai vem com uma demanda de, olha, não queria mandar meu filho sozinho, porque ele tem dificuldade de socialização, ou seja lá qual for o tema, o que, assim, é super
importante para ele, né, se desenvolver. Então a gente acaba incentivando que ele vá assim sozinho, que vá com os amigos também, porque também é interessante. Só que quando ele vai com um amigo tem um outro problema, né, que assim, às vezes o melhor amigo dele faz um outro melhor amigo e esse amigo, né, então, mas é tudo que a gente tem que a vida, né, vai proporcionar pra gente. Mas no sentido de tem alguma coisa em comum sim, mas eu acho que a grande sacada é a diversidade. E como a diversidade, ela pode ter coisas em comum em algum momento, em outros não. E a criança começar a perceber quando ela pode escolher, o que ela escolhe, se foi uma boa escolha ou não, né? Então a gente vê essa mágica acontecendo de uma maneira meio que orgânica ali, né? Uhum. Maria Carol, e de que forma essas amizades, elas complementam aquelas relações da família, né? Porque as relações da família geralmente é o pai, a mãe, os avós, às vezes tem irmãos, priminhos. São amizades, relações diferentes dessa do núcleo familiar? Perfeito, né? Se você me permite até, Rita, eu vou trazer um pouquinho de neurociência aqui, né? Quando a gente pensa em neurociência, é uma coisa super importante a gente entender que a gente não nasce com o nosso eu pronto e que esse eu vai se formando a partir das relações. Normalmente, quando a gente está pensando na primeiríssima infância, a gente está falando da família. Então, que esse constituinte do outro vem via família. Só que isso em algum momento se esgota, a gente precisa ampliar, a gente precisa ter uma maior diversidade, uma maior troca. E aí vai aparecendo os amigos como fundamentais para criar habilidades sociais, né? Então de cooperatividade, comunicação, empatia, habilidades emocionais, como é que eu consigo entender a dor do outro, como que eu consigo lidar com as relações sociais em si e também a própria formação da autoestima. O componente da amizade, das relações sociais são super importantes na construção desse eu. Então é diferente disso que se tem dentro do núcleo familiar. Porque ali você não precisa negociar muito, né? Principalmente se a criança for a primeira da família, é tudo meio que pronto, dado, né? Eu adoro essa ideia, né? Tem muitos filósofos que falam disso, Nietzsche, Foucault, que fala que a amizade, ela transcende o que já está pré-preparado de relações. Então a gente já tem uma certa preparação, o que se espera de uma mãe, embora podemos questionar isso, mas na amizade você pode fazer uma relação mais ética, porque a gente quer que o outro seja exatamente como ele é. E isso transcende um pouco até das próprias expectativas familiares. Por isso que eu acho que a amizade é revolucionário nesse sentido do ponto de vista de saúde mental. Uhum. Porque ela é uma relação fundamental para que a gente possa se tornar quem realmente nós somos. Uhum. Ô, Carol, e às vezes as crianças, claro, todo mundo é diferente, né? As pessoas têm suas dificuldades, suas facilidades. Tem crianças, tem adolescentes que têm muita facilidade para fazer relações, já chega num ambiente, já conversa, já monta uma turma. E tem outros que têm uma dificuldade que é visível. E isso independe da família, né? Pode ser uma mãe super extrovertida com um filho super tímido, né? Como é que a escola tem que ficar de olho nessas diferenças para permitir que as crianças e os adolescentes aproveitem essas possibilidades de criar essas novas relações? Os trabalhos em grupo nas escolas e a própria aula de educação física são lugares onde você consegue trabalhar essa diversidade dos grupos e a dificuldade de algumas crianças ou adolescentes em fazer relações, né? Então, normalmente, você tem ali um educador onde vai trocando esse adolescente de grupo, né, para entender aonde que ele vai funcionar melhor, aonde que tem outros alunos ou, né, criança ou adolescente que tem mais o perfil daquele aluno, e ele talvez com uma ajuda, com uma intervenção ali do educador, do professor, consegue fazer com que essa amizade comece que seja por um trabalho, né, ou por um jogo na educação física, por uma atividade na educação física, às vezes mesmo no recreio, quando você junta muitas salas, por exemplo, os ajudantes, né, assistentes de escola que estão ali, que percebem que às vezes você tem uma criança do segundo ano, na sala dela ela não consegue fazer relações, mas ela consegue fazer com o segundo B, por exemplo, né, então como é que eu aproveito esse tempo para estimular essa amizade, estimular esse vínculo, que é importante também as crianças e os adolescentes entenderem que nem sempre os meus melhores amigos estarão dentro da escola.
né? Às vezes meus melhores amigos podem estar no clube, no esporte que eu faço, no basquete, na natação, pode ser feito na praça onde eu frequento na frente da minha casa, por exemplo, ou posso ter um grupo que a gente se encontra no shopping, né? Acampamento. No acampamento, exatamente. Então, é importante também o professor ou o educador e os pais também perceberem aonde está o vínculo social desse adolescente ou dessa criança, entender que nem sempre, às vezes, é na escola, para não forçar, e às vezes esse adolescente ou essa criança também não se sentir incapaz de fazer amizades, porque às vezes a amizade não está ali, a afinidade não está ali, a afinidade está em outro lugar, né? E ele também poder ter esse espaço para fazer essas amizades em outro lugar. E tudo bem, se isso tudo não acontecer bem. na escola. E tudo bem, às vezes na escola você tem alguns perfis de alunos que na escola tem 2 ou 3 amigos. E tá tudo bem, não é a quantidade, né? É a qualidade dessas amizades. E às vezes essa mesma pessoa, por exemplo, joga basquete e ela é amiga do time inteiro. Né? E ali são 12 naquele time, e tá tudo bem, porque ela se encontra mais ali, né? Talvez naquele esporte, ou naquele tipo de atividade, numa música, num teatro, é onde aquela criança ou aquele adolescente se encontra como indivíduo. E daí ela vai conseguir se relacionar com o outro, porque o outro dá para ela algo que ela também vê como uma identidade, né? Então é a partir daí que eu vou conseguindo. A gente adulto, por exemplo, se a gente sair para jantar ou sentar na mesa de um bar, você não conversa com uma pessoa que você não tem afinidade. Você pode ser a pessoa mais extrovertida, tudo bem, você vai conversar alguns assuntos ali aleatórios e acabou, para passar o tempo. Mas você não faz vínculo, a amizade é vínculo, ela precisa desse vínculo, né? Então, de novo, não é a quantidade, é a qualidade da onde ele vai fazer esse vínculo. Ô, Vitor, eu queria perguntar para você sobre como os pais, quando procuram o Happy Lago, muitas vezes por questões de relacionamento do filho, né? Meu filho é muito tímido, eu queria que ele conhecesse outras crianças, né? O que eles contam para vocês e por que é importante que eles façam isso para que, né, numa semana de uma temporada vocês fiquem ali de olho, tentando facilitar esses encontros? Eu acho que tem desde o mais estruturado, alguma criança que já está em acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né? Até os pais que acham determinada coisa e não aprofundam. E dividem com vocês. Que muitas vezes é legítimo, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado com como os pais enxergam, né? Porque o que acontece, assim, vou para uma situação trivial. Meu filho não come brócolis, ele não come nada de verdura. Cara, primeiro dia lá, o moleque, né, se empantufa assim, é o contexto, é os amigos pegando, é tudo, né? É o exemplo ali, exato, né? Então, eu achei muito interessante que a Carol e a Maria Carol falaram. Primeiro que assim, lá no Happy Lago, o que a gente mais ouve é: aqui eu posso ser quem eu sou realmente. E isso é muito forte, muito poderoso, né? Vai de encontro com tudo que a gente está falando aqui. E a outra coisa que eu achei interessante é que, assim, esses testes, né, de amizades que dão certo, o cara tenta se aproximar, não deu certo e tal, essa frustração é importante para que ela consiga superar isso e tentar de novo, né? E a amizade leva tempo, né? A construção do vínculo leva tempo. Numa sociedade ansiosa como a nossa, né, é muito difícil da gente conseguir dar tempo ao tempo, né? Então, acho que o fator, só voltando um pouco à sua pergunta, mas o fator que a gente tem positivo lá é que a gente está no meio ambiente, não tem tela, né? Então, naturalmente, a frequência já reduz, né? Então eles começam a prestar atenção nos passarinhos, o pôr do sol, nascer do sol, são elementos que muitas vezes eles nem percebem aqui na cidade, e aí acho que as coisas ficam mais fáceis de acontecer, o vínculo, a brincadeira, a frustração em si, né? Porque basicamente é uma educação física eterna, né? Ele entra na educação física e sai... Mas se por acaso, assim, você tem ali um pai que procurou vocês e falou: ele tem muito problema de relacionamento na escola. Como é que vocês abordam isso ali no dia a dia? Vocês brifam ali os monitores falando: essa criança, vamos ficar de olho nela porque talvez ela tenha problema para estabelecer relações? Vamos entender o que está acontecendo. Né? Acho que porque às vezes é um rótulo da família, né? Então, exatamente, tem que desrotular e a gente vai entender o que está acontecendo e gerar oportunidades para que a criança consiga desempenhar o que ela quer desempenhar, né? Porque muitas vezes ela é repreendida ou, enfim,
N casos, né? Mas a forma de conduzir realmente é inseri-la no grupo. A gente faz, durante as temporadas de férias, a gente faz muitas rodas de conversa com os chalés. Gente, o que está acontecendo? DR. Tá tudo bem? DR é o ar livre. DR é um nome feio, né? Acho que a roda de conversa é uma coisa mais leve, mais solta. Muitas vezes tem assuntos mais sérios, né? Mas assim, é a oportunidade que todo mundo tem de ter voz. Então é o garoto que teve uma brincadeira que incomodou ele pode levantar a mão e falar, olha, aquela hora no futebol ali não foi legal. Entendeu? E não é repreendê-lo, né, as outras crianças, mas vocês entenderam que não foi legal, né? Como é que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode acolher ele, né? E por aí vai. Então, assim, acho que a coisa acontece de uma maneira mais orgânica, óbvio, né? A gente tem educadores, tem pedagogos, tem muita gente prestando atenção, né, em cada criança e nos grupos, principalmente, né, faixas etárias, nos chalés, que se dividem em diversos grupos. Mas eu acho que sei lá, se eu tivesse que definir, acho que é muito mais a sensibilidade da nossa equipe para garantir que aquilo ali flua, né? Ô Maria Carol, é mais difícil, é mais desafiador essas crianças, esses jovens hoje conseguirem estabelecer amizades? Existem coisas que não existiam, por exemplo, quando a gente era pequeno, que acabam sendo não impeditivo, mas ali um obstáculo a ser transposto? Perfeito. A tua pergunta, Rita, traz pelo menos dois pontos para a gente falar. Um é da tecnologia, né, o quanto isso influenciou, mas eu também queria puxar, através da tua questão, um ponto. Vamos entender que a gente tem um problema de saúde público atual, né? Eu sempre falo que a solidão é o novo cigarro, né? Por quê? Porque a solidão, a gente vai morrer de solidão. Né? Hoje em dia a gente sabe que a solidão é inflamatória, a gente sabe que aumenta a morbimortalidade, ou seja, aumenta o risco de AVC, de infarto, de câncer. Né? E nós temos quase 40% da população mundial se referindo solidão. Né? Então a gente precisa olhar que temos um problema de saúde pública que é a solidão. E aí quando a gente pensa nos nossos adolescentes, nas nossas crianças, o que é que nós estamos passando como modelo? Acho que uma pergunta que vale para os pais, para as mães que estão nos assistindo é como é que está o ciclo de amizade de vocês? Dos pais. Dos pais. Né? Quer dizer, eu estava vendo outro dia uma entrevista da Marília Gabriela, dizendo o quanto ela se sente sozinha. Né? E quanto ela dedicou muito à questão da profissão, o vínculo social que ela tinha era via profissão, e quanto hoje em dia ela passa muito tempo sozinha, questionando isso. A gente precisa se perguntar, né, por que é que nós estamos tão sozinhos? Por que é que está sendo tão difícil fazer vínculos afetivos? Por quê? Por quê? Né? A minha teoria, nós estamos com defeito do amor. Olha só, uma psiquiatra falando isso, né? Mas eu acredito que nós estamos com grande dificuldade na nossa capacidade de amar os outros, de nos empatizarmos, de entendermos que os nossos vínculos não são baseados em medo. A gente está vivendo uma política do medo. E isso faz com que nós entendamos que os outros são inimigos e não amigos. A gente já sai do princípio que tem algo ameaçador no outro, né? Além de estarmos invadidos pelo trabalho, invadidos pela falta de tempo. E como o Vitor falou, a amizade demanda tempo, demanda, né, a gente dedicar a isso. Você acha que as pessoas enxergam como se fosse uma perda de tempo? Perfeito. Né? Eu não sei se é perda de tempo ou, puxa, eu nem tenho tempo para isso. Nem me sobra tempo. Né? Eu estou tão ansiosa, eu estou tão invadida com tantas questões que eu não tenho nem tempo para me dedicar ao meu amigo. E no mundo... Pode falar. Não, que saiu recentemente uma pesquisa americana que mostra exatamente esse dado da solidão, e ela mostra que os americanos, a cada 10 americanos, 7 sentem solidão. E esses 7, eles falam que não é porque eu não tenho amigo, mas eu não tenho tempo de ver o meu amigo. Então, a solidão não é pela falta do vínculo, mas é pela falta de tempo, disponibilidade de se relacionar com o outro. Porque trabalha demais. Porque trabalha demais, pelas demandas todas do mundo atual. Né? Eu acho que tem isso, mas eu gosto muito da Brené Brown, né, que ela traz o poder da vulnerabilidade. Eu acho que assim, e o que ela fala é que é muito mais, na verdade, a conexão é gerada pela vulnerabilidade, né? E hoje a gente está vivendo um mundo perfeito, onde todo mundo no Instagram sempre está lindo e maravilhoso, né? O que acaba meio que deturpando a realidade. Então, assim, como é que eu vou ajudar um cara que está tão bem na vida assim, né? Então, assim, se você mostra algum tipo de vulnerabilidade, é uma abertura de conexão, né? Que acho que você está aberto para amar, né? Perfeito. Talvez você tenha alguma coisa ligada. Amar e receber, né? Receber um carinho, uma pergunta de tá tudo bem, quer conversar, né?
partir do momento que você se coloca de uma forma, na minha vida tá tudo bem, né? No Instagram, tô linda, tô perfeita, não tem espaço para as pessoas Exatamente. entrarem, né? E eu acho que amizade, como você disse, demanda tempo. Eu queria aproveitar esse gancho para trazer aqui a história da Totoca, que tem uma melhor amiga que ela conheceu no Rap Lago. E aí ela vai contar pra gente como é que elas investiram, né, nessa relação. Vamos assistir. Muito prazer, eu sou Totoca e eu conheci minha melhor amiga Vitória no Rap Lago há 20 anos atrás, na nossa primeira temporada juntas, em janeiro de 2004, no Chá Macaco. E de lá pra cá, não existe Totoca sem Vitória e Vitória sem Totoca. A gente se tornou basicamente uma só, uma dupla infalível. E há um tempo atrás, na verdade há 10 anos, ela foi morar fora, a família dela foi transferida, e o que podia ter sido um divisor de águas na nossa amizade, a gente decidiu que não. Tudo que a gente aprendeu no rap, da base sólida, do olhar inocente de uma criança, e que tem ali a confiança em outra pessoa naquela amizade, a gente ia fazer acontecer como desce. E foram inúmeros bate-voltas que eu já tive que fazer lá, e ela aqui só pra gente estar presente. E eu acho que sobre presentes é o que o Rap Lago me deu, né? É ser irmã de alma. A gente passou por formaturas de escola, de faculdade, aprendeu a dirigir, tivemos novos relacionamentos. E sempre uma na vida da outra da forma que dava. E eu acho que esse período de quando você conhece alguém no acampamento, que você tem que esperar as férias pra ver ela de novo e tudo mais, é um pouco até do que a gente passa. A gente tem que esperar e se ver ali. E recentemente eu casei e ela era a pessoa que tava do meu lado, que fechou meu vestido, que falou, vai dar tudo certo. A gente fez uma festa do pijama um dia antes, só eu e ela, do jeito que a gente fazia nas noites anteriores de ir pro Rap Lago, tomando todinho e comemorando a vida. E então eu acho que eu fico até emocionada de pensar em tudo que a Vitória e a amizade dela representam pra mim e o quanto eu sou grata ao Rap Lago por ter me apresentado ela e por ter proporcionado essa grande família que a gente é. Ai, meu Deus, me deu Gente, uma história linda, Porque Muito exatamente linda. isso. Essa separação física podia ser um motivo para elas não se verem mais. E elas decidiram Pois é. fazer acontecer, né, Maria Carol? Pois é. Tem uma frase que eu gosto do Platão para definir amizade, que ele fala assim, é uma reciprocidade, né, uma predisposição recíproca entre dois seres de que tem uma ciosidade de que o outro seja feliz. Né? Mas eu gosto dessa ideia de que existe uma predisposição. A gente não é amigo sem predisposição. Né? Sem a gente falar, nossa, eu quero investir aqui, eu quero cuidar disso. E a gente vê muito bem nessa história o quanto uma e a outra aceitaram a forma de ser da outra e foram investindo nisso ao longo dos anos. É emocionante. Muito bonito. Ô, Carol, essa coisa da adolescência, né? Elas são amigas de infância. A gente vê pelas fotos que elas se conheceram bem pequenininhas. É mais difícil você estabelecer relações quando se é adolescente? Porque quando você é criança, você tá desarmado, né? Você tá ali, você quer brincar e você quer se divertir. Mas quando você é adolescente, várias coisas, várias camadas ali acrescentam, né? Essa importância de como o outro te vê, né? Mas você é especialista, me fala, é mais difícil estabelecer relações novas nessa fase? É mais difícil, o ser humano tem a consciência, né, e ele passa, o adolescente, ele tem a consciência viva, algo que a criança não tem, essa percepção viva, consciente, concreta daquele momento, daquela situação, né, então a criança, ela vai ela vai. Se deixa levar, né? Exato, o adolescente já não. Ele já tem, ele sabe, ele olha para o outro, ele consegue perceber um monte de coisa de maneira consciente que quando ele era criança ele não percebia. Inclusive os próprios medos, as próprias inseguranças, ele está lidando com isso, né? Ele está entrando numa fase onde ele, né, eu falo que o se olhar no espelho do adolescente não é se reconhecer como aquele novo ser humano. Quem é essa pessoa que, né, que o cabelo tá mudando, meu nariz cresceu, minha pele mudou, eu não me reconheço mais nesse lugar. E a partir do momento que eu vou me reconhecendo, quando eu tô me relacionando com o outro, eu me deparo com todas as minhas novas, entre aspas, porque algumas não são, né, mas as novas características, e eu preciso colocar isso em jogo na relação com o outro. Então eu vou testar isso, e eu sei que eu tô me testando, então é difícil. Ela é mais desafiadora, eu diria que ela é mais desafiadora do que mais difícil. E aí precisa a escola e os pais ficarem de olho nessa solidão ou não? Nessa dificuldade? Eu acho que daí é diferente, né? A solidão da dificuldade.
muitas vezes, e daí desde pequeno, desde criança, os pais interferem mais do que eles deveriam, né? Existe uma expectativa muito grande, normalmente, das famílias. E o incômodo é delas, né? O incômodo é delas. Aham. Então, existe essa expectativa muito grande. Eu quero que meu filho seja amigo de todo mundo na escola, eu quero que ele seja muito querido pela classe inteira. E normalmente, ou às vezes, isso não vai acontecer. E não quer dizer que aquela criança ou aquele adolescente não é querido e não é bem acolhido pela turma, né? Então, existe uma expectativa muito grande das famílias, que a criança normalmente ela passa mais suave por isso, o adolescente ele sente esse peso, então é mais difícil, muitas vezes acaba sendo mais um dificultador para ele ter que lidar. E daí é diferente, quando você vê, que é isso que eu falei, né? De repente ele tem ali 2, 3 amigos e tá feliz, tá bem, tem as relações sociais, sai, e o programa Sair não precisa necessariamente ser um adolescente que vai para um monte de festa, para um monte de balada, pode ser um adolescente que gosta de ir na casa do amigo, e pronto. E ele tá feliz indo na casa do amigo, e pronto. Se eles ficarem lá lendo o livro, mas estão felizes, tá tudo bem. Esse é o termômetro. Esse é o termômetro, né? Se você tem um adolescente que se retira das relações sociais, que vive dentro de casa, que vive quieto, que vive num canto, que vai abandonando as outras atividades, abandona a escola, no sentido não de deixar de frequentar a escola, mas não se importa com o que está acontecendo. Normalmente a gente vê, tem vários indicadores, né? Apetite cai, normalmente as notas caem, ele nunca quer fazer nada, seja na escola ou fora da escola. Então, eu sempre falo que se a vida do adolescente está uma montanha-russa, tá tudo bem. Tá perfeito. Descer e depois subir. Tá perfeito. Se tiver uma linha reta, aí a gente tem um problema, né? Porque tem algo ali indicando pra gente de que aquele adolescente não tá bem. Aí é uma solidão que a gente tem que olhar e prestar atenção e investigar o que tá acontecendo. Maria Carol, mas aí qual é a relação de causa e consequência, né? Porque quando a gente pensa numa situação dessa, a gente já pensa, esse adolescente tá com algum problema de saúde mental, né? E depois da pandemia a gente tem observado isso de forma mais atenta, né? Sim. Uma coisa acontece por conta de outra, né? Ou não? Quem chega primeiro, né? Você sabe, Rita, que acho que a primeira coisa, até para os pais, assim, que a gente precisa pontuar é não tenham medo de doença psiquiátrica. Né? Eu costumo dizer que, assim, a gente precisa entender que saúde e doença não são opostos. Né? Eu faço a relação, é como a gente fala medo e coragem. A gente estava na 4ª série, caía antônimos, medo é coragem. A gente achava que eram opostos, né? E se a gente entende que a coragem prescinde do medo, a gente vai entender que a relação medo e coragem é de convite. Quando a gente tem medo, a gente está sendo convidados a ser corajosos. E eu acredito nessa relação saúde e doença, que o adoecer é um convite à saúde. E quando a gente entende isso, a gente para de ter medo. Nossa, meu filho está com um transtorno ansioso, está com uma depressão. A gente começa a entender que a ansiedade, que a depressão é um jeito que ele está buscando para se tornar mais eles mesmos. Uhum. Né? E isso significa, olha, então precisa de um olhar mais atento, sim, né? Existe um sofrimento sendo colocado, mas a questão não é arrancar doença, e sim entender, olha, o que a gente pode fazer para ele se tornar mais ele mesmo. Uhum. Mas assim, no caso, se a família observa, tá sem amigos, isso pode ser o perfil daquele adolescente ou isso pode ser um sintoma? As duas coisas, né? Isso significa, olha, olhe mais pro teu filho, converse mais com teu filho, entenda o que está acontecendo, né? Será que é uma questão de mudar de escola? Né? Será que é uma questão de investir em outros ambientes? Né? Será que é uma questão, olha, pontual em relação aos amigos que ele está específico da escola, do clube, enfim. Né? Uhum. O que significa olhe para o seu filho quando tem alguma coisa ali que pode ser um sintoma. Eu vi que você fez assim, fez assim. Quero te ouvir, Carol. Não, é isso, né? Assim, falta muito esse olhar mais cuidadoso e mais, não sei se cuidadoso não é a melhor palavra, mas assim, falta conseguir olhar para o sofrimento, para a dor de um adolescente e entender que é uma dor verdadeira, que é um sofrimento verdadeiro. E que ela é importante. E que ela é importante. E que não ela pode precisa ser, tá na adolescência. Não, exato, assim, os pais têm muito, pais, avós, tios, nós, adultos, sociedade, a gente tem o costume e a cultura de olhar para o sofrimento, para a dor do adolescente e falar, isso é drama, isso é frescura, tá exagerando. Não.
Não está. É uma dor muito forte. As passagens na adolescência são muito intensas e elas causam dores muito fortes. Normalmente, o adolescente vai viver algumas emoções e algumas situações pela primeira vez nessa fase. Ele não tem habilidade nenhuma, ele não tem recurso nenhum para lidar com aquela situação. Ele vai lidar muitas vezes com a dor do rompimento de uma amizade pela primeira vez, de fato, na adolescência. E eu lembrei agora do filme lá, o Divertidamente 2, que é um personagem entrando ali na pré-adolescência, né, na adolescência. E nesse filme tem um monte de emoções que são novas. Por quê? Porque existem emoções novas quando a gente entra na adolescência, porque existem situações novas na vida e causam dor, causam sofrimento. Então, a primeira coisa é o adulto educador, o adulto responsável daquele adolescente conseguir olhar, reconhecer isso naquele outro adolescente, no adolescente, para poder acolher esse adolescente e conseguir ajudá-lo a criar recursos para lidar com a situação que ele está enfrentando. Uhum. E também tem o papel do educador como exemplo, né? Eu vou dar um exemplo que não é legal, mas o que acontece é que muitas vezes a gente junta escolas, né? Então vai escola A e escola B. Só que aí criam-se facções, porque assim, os professores não se falam e não querem se falar, né? Parece birra de criança. E aí o que acontece? Todas as crianças, elas enxergam isso, vê os adultos de referência, né, que estão se afastando, e elas reproduzem esse comportamento. Então, muitas vezes não são as crianças, né, mas foram o que elas viram, né? Então, assim, pode vir dos pais, pode vir de casa, talvez, mas assim, também tem que prestar muita atenção. O educador, talvez ele tenha que repensar esse papel de responsabilidade que ele tem, porque ele é a referência, né? Ainda mais quando ele está distante da família. E ele tem que mostrar essa propensão, essa abertura. Muito se fala de diversidade, inclusão e tal, né? As escolas vêm com esse mote, mas chega ali, tá todo mundo na teoria, tá uma coisa, na prática, né? Então, assim, a gente precisa cuidar disso. E aí dar o exemplo, né, de que se misturar, conhecer pessoas novas, pode ser legal, né? Exato, e às vezes a gente fala com os educadores e, nossa, é verdade. Eles falam, nossa, é verdade, me desculpa, e aí dá o reset, entendeu? Então, acho que é só um ponto, porque assim, a gente fica colocando a carga nos adolescentes, mas também tem muita coisa que não tá com eles, né? Você sabe, Vitor, que eu defendo com todas as minhas forças, é sobre isso que eu mais acredito na vida, né? Que a gente precisa entender, quando a gente está no papel de mãe, papel de pai, papel de educador, a gente tem um cuidado ético com a gente mais importante do que qualquer outras pessoas, né? Se a gente entende, saúde mental é liberdade existencial, e liberdade não é algo que a gente tem, é algo que a gente constrói, a gente precisa entender que o cuidado com a gente mesmo, como a gente vai vivendo a vida, vai influenciar diretamente as nossas crianças e adolescentes. Inclusive, diga-se de passagem, isso é inclusive neurociência. Né? Quando a gente entende que o pré-frontal é o último elemento que é maturado no cérebro, que é justamente no final da adolescência, quem faz o papel do pré-frontal são os cuidadores. Então, a nossa relação com as nossas emoções, a nossa relação, né, se a gente também falar, eu estou dramatizando, né, tudo que a gente sente, a gente acha que está pequenando, se a gente não enfrenta as nossas dores, nossos sofrimentos, a gente vai passar isso. Eu tinha durante muitos anos, só uma observação, né? Eu tinha durante muitos anos, achava que o meu papel como psiquiatra era aliviar o sofrimento dos meus pacientes. E claro, eu falhava miseravelmente. Até que eu entendi que a grande questão era não sofrer em vão, ajudá-los a não sofrer em vão. Então a gente entender que o sofrimento é parte que nos constitui e a grande questão é que não deixar com que isso seja em vão. E eu acho que isso vale muito para a adolescência. Né? A adolescência é sofrida, tende a ser sofrida, mas a questão é não deixar com que isso seja em vão. Os nossos filhos, enfim. Bom, eu queria não falar da pandemia, eu queria esquecer que a pandemia existiu, mas não tem como, porque né, se você for pensar na história, é algo muito recente, se a gente fizer ali uma linha do tempo, né? Eu queria saber de vocês o impacto que esse período de distanciamento de crianças fora da escola e, obviamente, fora do clube, fora do acampamento, fora da aula de música. Quais foram os impactos disso nessa construção de novos laços e de manutenção dos que já existiam, porque a amizade é trabalho duro, né? Como é que você viu isso, Carol? Bom, nas escolas chegou, eu acho que dá para dividir dois grupos, assim, tá? De maneira bem genérica, mas a gente teve um grupo de tanto crianças quanto adolescentes que chegaram totalmente inexperientes, crianças de educação infantil, por exemplo, chegando sem saber
aonde senta numa sala de aula, o que é um escaninho, o que é um armário, porque aonde eu ponho o meu estojo, sem saber coisas básicas de um aluno, e que é muito natural uma criança, quando está frequentando uma escola, entender o que são esses objetos e aonde eu guardo, o que eu faço, sem ter que ter um educador, um professor, dizendo para ele necessariamente. É observando os outros e observando o próprio movimento do professor em sala de aula, ele vai entender onde ele senta, onde ele guarda as coisas dele, onde tem o nome com, né, etiqueta com o nome. São sinais, códigos que tem numa sala de aula que você aprende meio que instintivamente ali. Então, a gente teve um número muito grande de crianças chegando na escola pela primeira vez e não sabendo se portar naquele ambiente, porque ela estava sendo apresentada pela primeira vez para aquele ambiente. E na adolescência, a gente teve adolescentes que pularam fases, né? Então, a adolescente que, assim, estava ali no comecinho da pré-adolescência, não existe, mas eu vou usar o termo pré-adolescente. Né? Então, assim, entrou na pandemia, entrou na pré-adolescência, ali estava com 12 anos, chegou de volta para a escola com 14. É outra fase. É como eu olhar para uma criança de 4 e uma criança de 6. É um salto. É um salto. E daí ter que entender como é que eu me relaciono com 14 anos, né? Não é mais como eu me fazia com 12. E aquelas pessoas com quem eu me relacionava também não são mais as mesmas. mesmas. Também não são mais as mesmas, perfeito. E se relacionava muito com adultos, E se relacionava muito com adultos. Então, como é que eu faço a relação social entre um grupo, entre pares? Os adolescentes precisaram de muita mediação, mais mediação do que as crianças, por incrível que pareça. A gente teve muitos adolescentes com o que a gente chamou, eu acho que a psiquiatria também chamou de fobia social, de ter medo de se relacionar com o outro, porque o outro representava um perigo, né? O outro representa uma possibilidade de morte, uma possibilidade de infecção, também não sabendo se relacionar com esse antigo amigo, né? Então, eu não sei mais quem é essa pessoa, porque eu também não sou mais a mesma pessoa. Então, a gente teve muita dificuldade, principalmente com os adolescentes. Teve um boom, né, dos transtornos mentais nos adolescentes. Não vem daí, mas a pandemia ajuda catalisou, exatamente. Uhum. E como é que foi isso no consultório de psiquiatria? Olha, só em dados, né? A gente foi de 9 a 12% crianças entre 8 a 24 anos, adolescentes, né? Crianças e adolescentes com transtorno psiquiátrico. Eu não atendo adolescentes, eu atendo adultos, mas vi muitos adultos com os adolescentes, com os filhos adoecidos, né? Uhum. E a repercussão nisso na saúde mental da escola, né, que a gente viu um aumento importante também disso. Aliás, eu diria que a grande consequência que a gente tem hoje em dia é de transtornos psiquiátricos, o aumento de transtornos psiquiátricos. Uhum. Porque na questão de relacionamentos, enfim, a gente também está vendo uma espécie de recuperação. Então, isso que é o bom também do cérebro e neurodesenvolvimento, porque recupera, né? Então, um exemplo só como comparação. As crianças atrasaram a fala. Então, bebês que a gente via, né, que até por causa das máscaras, não viam as pessoas falando, as expressões, só que a gente viu que já recuperaram. Uhum. Né? Então, fazendo uma analogia, eu acredito que isso também vai ter uma recuperação, graças aí ao fato de que eles estão em pleno neurodesenvolvimento. Uhum. Mas ainda a gente está tendo muita repercussão na ansiedade e depressão desses adolescentes. Ô, Carol, existe amizade tóxica, amizade ruim? Nem toda amizade na adolescência e na infância é positiva e merece ser celebrada. Ah, meu filho tem um amigo novo. Aí você vai ver... Não. Tem amizade tóxica, né? Sem dúvida nenhuma. Uhum. Mas sabe que uma vez eu escutei uma educadora da antroposofia de escola Waldorf, que ela falou uma coisa super interessante, que era, em vez de você pedir para o seu filho não ser, ou quando a gente está falando de criança, principalmente, não ser amigo mais daquele outro que você julga tóxico para o seu filho, convida ele para vir em casa. Chama essa criança para vir em casa. Em vez de você pedir para que o seu filho se afaste, chama para vir em casa, traz essa criança para dentro. Vem entender por que essa relação talvez não esteja dando certo, ou o que é que tem no outro. Será que é só no outro, ou é também na dificuldade do meu filho ou da minha filha de lidar com alguma coisa nessa amizade? Uhum. Para ter elementos para entender o que está acontecendo, né? Se não é você
de repente rotulando um outro adolescente por questões suas. Através de um recorte, né? Porque você vê o que a sua criança fala, né? É. Eu preciso contar uma historinha. Conte. Eu tenho uma filha de 3 anos, né? E ela tá na escola com uma amiguinha que ela tá apaixonada, que é a Sofia. Então ela só quer saber da Sofia. E aí ela começou a voltar muito triste da escola. E ela falou assim: a Sofia fala que não quer ser mais minha amiga. E ela começou a não querer mais ir pra escola, começou a sofrer, chorava toda vez que ia pra escola. E aí, como neurocientista, fala: nossa, primeira rejeição social, né? Tendo apoptose cerebral e tal. E aí a gente foi num sábado, a gente foi num piquenique fora, então, da escola, e lá estava a Sofia com a mãe, todo mundo lá. Daí a Sofia foi no banheiro com a mãe e voltou chorando muito. Nossa, o que aconteceu? Ah, não queria lavar a mão. Tá bom, eu já ali, filha, vai lá, já pensou, não é hora de você fazer amizade. Minha filha, não quero, agora não, tá bom. Daí estavam as duas brincando na balança, e eu balançando as duas, e teve o seguinte diálogo. Sabe, Sofia, eu também não gosto de lavar a mão, é muito chato lavar a mão. Daí a Sofia, mas tem que lavar, que tem bactéria, pode dar gripe, pode dar, tá. Sofia, eu quero te falar uma coisa, você pode parar de falar que você não quer mais ser minha amiga? Daí a Sofia, tá bom. Acabou, nunca mais teve. Isso foi pra Ela mim. negociou essa reaproximação, né? E eu acho que foi um super aprendizado justamente pra gente entender a questão da capacidade de regulação das crianças e dos adolescentes na amizade também. Quebrar o estereótipo, né? Porque ela tinha criado uma... Eu já tava tipo, não fica mais a minha... Se a mãe da Sofia estiver me ouvindo, com todo respeito, não estou dizendo que ela é tóxica. Mas eu tava, puxa, né? Vai pras outras amizades, se ela faz assim, se ela te maltrata. Mas na verdade não, acho que é uma própria regulação, enfim. Ela percebeu que a Sofia fica cansada, e é quando ela fala que não quer mais ser amiga, enfim. Acho que é um pouco da gente acreditar também, né, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, na capacidade deles regularem as próprias amizades também. Ô, Carol, e essa coisa de adolescente ainda, deles se diminuírem para caber numa relação, né? Porque sempre, se você olhar ali um grupo, você consegue perceber como adulto, aquele é o líder, aquele é o mais popular, aquele é o mais tímido, né? E muitas vezes os adolescentes querem ser amigos de pessoas que, de repente, eles não têm muito a ver, né? Como é que os pais observam quando alguma coisa, poxa, o que ele tá fazendo não é uma coisa legal para ele ou manter uma relação ou para ter um novo amigo? Olha, é difícil, porque é uma fase que depende da relação que os pais têm estabelecida com o adolescente. Se eles baterem de frente dessa amizade, só vai piorar. Aí que eles vão ficar amigos. Aí que eles vão ficar para mesmo. sempre. Não saem nunca mais. Então, assim, tudo isso, eu acho que vai depender muito dessa relação dentro de casa, para daí, a partir dessa relação, entender qual é o caminho ou qual é a via que eu tenho de comunicação ali com meu filho para chegar nesse lugar de mostrar para ele que essa amizade não está fazendo bem. Existem caminhos, né? Acho que assim, uma coisa que é muito importante e que é muito valiosa nessa fase é dividir as vulnerabilidades. O adulto educador ou adulto pai, mãe, avó, seja lá quem for, dividir os momentos que também passou de dificuldade quando era adolescente. Desmistificar aquele pai, aquela mãe. Falar, no meu tempo, passei por isso, passei por aquilo. Até porque ele já sabe, o adolescente, ele já sabe, né? Diferente da criança que olha os pais como Deus, eu falo que é pai e mãe na terra, Deus no céu. O adolescente, ele olha pai e mãe e fala, você também é chata, você também fica mal-humorada, você também erra, você também mente. Eles já têm essa capacidade. Então, em poder enxergar os pais nesse lugar é uma maneira é uma via de você entrar nas relações sociais, por exemplo, né? Então, dividir uma situação que você passou na tua adolescência, uma amizade que não te fez bem, que te machucava, ou a dividir a história de outra pessoa, por exemplo. Sei lá, tem um tio ou uma tia que esse adolescente admira muito. Então, por exemplo, assim, sabe sua tia? Gente, ela tinha uma amiga na adolescência que fez o ó com ela, acabou com a sua, sei lá, conta, traz para ele outras referências, para ele começar a conseguir se enxergar na história do outro, enxergar a própria história.
né? Uma coisa que a gente faz muito nessa fase é ler biografias, por exemplo, dar biografias para eles lerem ou assistirem. Por quê? Porque eu preciso desse adulto referência. Eu preciso olhar a história do outro e saber que ele teve fracasso e conquistas, ele teve alegrias e tristezas, ele teve perdas e ganhos, e que a minha história também pode ser aquela história. E não é porque eu estou passando por uma amizade tóxica, por exemplo, que eu não vou ter amigos, ou que as minhas relações vão se destruir por ali, né? Ou eu enxergar na história do outro isso, a minha autoestima está indo por água abaixo, mas eu não consigo ver na relação com o outro, mas através de outra história, às vezes eu consigo ver. Então isso é uma via para você se comunicar sobre esses tópicos específicos com um adolescente. Eu queria falar um pouquinho de rede social, antes de passar para a Maria Carol, queria falar com o Vitor, né, Vitor? A gente falou um pouquinho de adolescente, lá no Rap Lago eles não têm acesso a telas, né? A partir do momento que eles entram, o celular nem vai, né? Não é que eles desligam, o celular nem embarca. Não, durante as temporadas de férias, sim. E como é que você vê isso, né? Porque eu vou propor a gente conversar um pouquinho sobre rede social, uso de celular. Como é que você vê isso na disponibilidade dos adolescentes em se conectar com o outro? Então, por incrível que pareça, eles estão super disponíveis. Na verdade, eles estão talvez pedindo por isso silenciosamente, a gente não percebe, porque quando a gente tira o celular, óbvio, tem alguns que tem uma crise de abstinência, né? Que acho que até fisicamente a gente consegue explicar, mas passado um tempinho ali que eles estão em atividade, que eles estão socializando, que eles estão fazendo coisas do interesse deles, eles esquecem. E aí os relatos são esses, são assim, não, eu não preciso. A gente tem alguns relatos assim de adolescentes, né, que acho que também dá para dividir, né, entre telas, redes sociais e jogos e tal, mas no geral, Rita, a gente se impressionou com a propensão deles a deixar de lado, né, e brincar e fazer o que eles querem fazer, né, que é ser o que eles realmente são. Maria Carol, como é que é? A gente falou que a amizade demanda tempo, né? Sim. E a rede social e a tela acaba tirando esse tempo, não só da gente, deles também, né? Sim. Como é que você tem visto isso, né? Esse elemento novo na vida dessa geração, quando a gente pensa nessa disponibilidade de conhecer pessoas novas, de sair, de ter outros momentos para conexões. Pois é, a discussão imprescindível, né? A gente precisa falar sobre isso, e a ideia de nem demonizar, nem também de porque tá fechar aí. Os olhos. Tá aqui, é uma realidade, né? Sim. E também lembrando, né, aquilo que a gente falou do modelo, lembrar também o que é a ausência nossa com as crianças, a ausência nossa com os nossos adolescentes. Porque a gente também tá aqui, né? Pois é, não dá pra gente não olhar para os nossos vícios e só, né, ir percebendo isso. E claro, tem consequências, né, consequências que a gente tem visto, é importante. O Vitor, num podcast anterior, eu vi ele comentando sobre o livro de Geração Ansiosa, né, do Jonathan Haidt. Tem várias críticas em relação ao livro, Vitor, porque assim, ele faz uma coisa que do ponto de vista científico, a gente fala que é confundir correlação com causalidade. O que a gente tem, olha, existe uma correlação entre o aumento de doença mental e o aumento de telas. Agora a questão, será que isso é causalidade? Ou seja, uma relação de causa e efeito, isso não existe ainda. Ainda não existe. Eu estou vendo muita tela e por isso eu deprimo, ou será que eu deprimo e por isso eu vejo muita tela? A comparação que eu faço é que nem a gente fala assim, olha, um estudo da década de 80 que quem tinha isqueiro no bolso tinha mais câncer no pulmão. Então era o isqueiro no bolso que causava? Não, depois a gente entendeu o que era, enfim, né? Então, a gente sabe que existe uma correlação, porque a gente não sabe que existe uma causalidade. Ele é apocalíptico, né? Cavaleiro do apocalipse, da tecnologia acabando com a saúde mental dos jovens. Tem um livro brasileiro que eu gosto muito mais, que chama Geração do Quarto, que ele vai trazer justamente a questão da depressão, da ansiedade, do sofrimento. Hugo Monteiro? Acredito que é o Hugo Monteiro Fonseca, talvez. É um livro espetacular. Espetacular. E vamos pegar os brasileiros, tem coisa boa aí também. Sim. E ele vai falar muito mais dessa questão do sofrimento, que existe, né, então, essa correlação, mas que a gente precisa, então, estar mais atento aos nossos jovens. Né, em vez da gente só colocar a tecnologia é péssima, falar assim, o que você faz sem ser tecnologia com o seu filho? O que é que você faz, ou mesmo na relação com a tecnologia, qual é o seu papel? Você está junto, você não está junto? Você discute a série que vocês assistiram, que ele assistiu? Qual que é o teu contato com o teu filho, com a tua filha, enfim, teu aluno, né? A intimidade que você tem com eles, né, com a tela, sem a tela ou a despeito da tela.
Agora, ele pode ter amigos do videogame, não pode? Porque o que a gente vê, eu vejo meu filho algumas vezes fazendo, é aquele grupo de amigos que joga junto, Sim. né? Aí você pega essa coisa da tela e você ali tem um grupo... Não é lindo? Pois é, aumenta, né? E isso vai muitas vezes para além também do virtual, né? Muitas vezes se encontram interesses em comum, enfim. Uhum. É sobre isso também, é sobre a gente ver os interesses em comum, né, Carol? Eu acho que as telas, os jogos ou as redes sociais, elas também são um lugar de encontro dos adolescentes, principalmente, né? Daí eu não vou colocar a criança aqui, porque ela não deveria nem estar ali, né? Mas do adolescente é um lugar de encontro. Assim como eles podem marcar um encontro num clube, numa praça, num shopping, num acampamento, numa viagem, eles podem marcar na rede social. Ou no jogo. É um lugar de encontro, é uma porta de socialização, que tem muitas dificuldades, mas tem muitas coisas positivas também, né? Na própria escola, o adolescente pode enfrentar muitas dificuldades nas relações sociais. Ele pode passar por um bullying, por exemplo, ele pode passar por uma relação tóxica. Assim como ele vai achar isso também nas telas, dentro da tecnologia, né? Ou através da tecnologia. Claro que ali eu falo que é um ambiente muito maior, muito maior. Então é como se a gente olhasse a nossa tela de computador e imagina que ela tem 300 abinhas abertas. Quantas abas eu quiser abrir, elas vão abrir. Tem espaço para eu abrir infinitas abas. É a mesma coisa dentro da tecnologia. Sendo que no mundo físico, né, a gente tem um limite de espaço, de lugares físicos onde eu vou. No virtual, não. Isso é ilimitado. Então, eu tenho uma chance maior ou uma propensão maior de encontrar coisas negativas ou pessoas negativas ali. Mas eu também tenho do positivo. Então né? não adianta você desplugar ali e falar, vai caçar o que fazer, vai encontrar um amigo. Eu acho que é legal essa análise, porque na verdade, assim, eles estão despreparados para ir para uma rede social, né? Porque se eles se preparam, né? Olha, os perigos, né? Porque assim, a rede social ela é feita, ela foi desenvolvida antropologicamente, psicologicamente, nem sei mais o que, cientificamente. Para você ficar. Para você ficar ali e não sair dali, né? Para você tem a dopamina, etc, etc. Então, quando a criança ou adolescente, no caso, né, estiver preparado para enfrentar isso, assim como as coisas da vida, né? Então a gente acaba que a gente não teve ainda esse tempo hábil, né, de formá-los, né, para enfrentar esse desafio que é estar numa rede social com todos os perigos que oferece. Né? Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto super importante, que eu acho que aí a importância da escola entrar com o que a gente chama de educação midiática. Se você não educar essa geração para usar as telas, usar as redes sociais, a gente vai continuar perdendo criança e adolescente para dados e números. Porque ou eu educo ou eu perco eles para dados e números. Isso é fato. Né? É a mesma coisa. A gente educa para muitas coisas na vida. A gente precisa educar para esse lugar também. Tem um projeto que eu adoro que chama Plano de Meninas. Elas fazem capacitação de meninas para entrar no mercado de trabalho. Mas dentre as áreas que elas trabalham nessa capacitação, elas trabalham a capacitação das redes sociais. Para quê? Para que essas meninas aprendam a dominar o algoritmo e usar o algoritmo a favor delas e não contra elas. É genial. Né? Então é isso que a gente tem que fazer com eles. Porque você pode barrar. Eu posso barrar na escola. Eu vou para casa e uso. Mas, por exemplo, você pode barrar no recreio, né? Pode. Sim. Porque aí aquela meia hora que você tem, de repente, para se conectar com outras pessoas e o adolescente mais tímido ou que está passando por alguma dificuldade, em vez de enfrentar, vai ficar ali a meia hora, né? O que você acha? Você acha que é um caminho? Limites são importantes, né? A gente confunde disciplina com liberdade, né? O Paulo Freire dizia que quem inventou a disciplina foi a liberdade, porque a liberdade prescinde da disciplina e do limite. Ela precisa de contornos, Precisa, né? Senão não existe. Agora a questão é a gente conseguir colocar limites e não fazer uma negação. Quer ver mais um exemplinho da minha filha? Na escola dela foi proibido levar celular, né, que era brinquedos que pareciam com celular ou celulares desativados que as crianças estavam levando. E não deu outro, eles pegam tijolinhos, pegam qualquer outra coisa. Não adianta a gente negar, né? Até porque é um objeto do dia a dia, né? Como a caneta, como o papel. Como... Os pais não tiram da mão, né? É a boneca e o celular. Falar, não, esqueci meu celular, preciso pegar. É isso, não dá pra gente negar, né? Mas o que a gente precisa é entender o significado disso e como conduzir. Inclusive, especialmente via brincadeira, especialmente via lúdico, a gente usar esse recurso também. Ô, Carol, então você acha que é válido essa coisa do limite
principalmente nesses momentos, né? O Happy Lago, porque é um momento ali de você fazer outras coisas, né? Você não vai passar uma semana num acampamento para ficar no celular, né? Você vê isso como positivo, assim, para a família? Claro, isso vale para o dia a dia, mas para a família que percebe que o filho está ali com questões de relacionamento mesmo? Não, é super positivo. Eu acho que a grande questão da saúde mental é proporcionar espaços e ambientes saudáveis para que as crianças e adolescentes se relacionem, né? Então, eu falo de novo, se a gente não proporciona esses lugares saudáveis, de relações saudáveis, a gente vai lidar com os transtornos, que é o que a gente tem feito. Então, a gente precisa justamente incentivar e criar oportunidades para que crianças e adolescentes possam frequentar esses lugares e possam ter outras oportunidades que não só a tela, né? Que leva até com que eles façam escolhas, né? Exato. Exatamente. Descubra o que gosta. Tem muita criança, muito adolescente que não sabe nem o que gosta, porque tá fechado num lugar que é totalmente controlado, né? Então é isso, a gente para nessa grande maioria, né? Eles param na frente da escola, desce do carro na porta da escola, não é nem na calçada, é na porta, é pra dentro. Você não se relaciona com praticamente nada na cidade. O vidro do seu carro tá fechado, você para na porta da escola, uma pessoa da porta da escola te pega e te leva pra dentro. Então essas crianças, esses adolescentes, eles se relacionam pouco com o externo. E a hora que eu crio oportunidade para eles se relacionarem, é o que o Vitor falou, eles estão mais do que abertos, eles estão pedindo para fazer isso. É um momento histórico-científico tão interessante, né? Porque a gente tá voltando pro óbvio. A gente tá voltando pro óbvio de que a gente precisa de amizade, de que a gente precisa de natureza, de que a gente precisa de contato social, de que a gente precisa de pequenas coisas no dia a dia para de fato a gente se tornar nós mesmos. E o mais louco é que a gente precisa falar sobre isso, né? Sobre as Pois é. coisas mais simples da vida. Pois é. Porque, indo nesse raciocínio, Carol, eu acho super legal assim, esse negócio de retomar os espaços públicos, muito pensando nos países nórdicos, né? Porque você vai para lá, as crianças elas andam 8 quadras com 5 anos sozinhas. Pra Elas ir pra atravessam escola. parques. Né? Então, uma vez eu fui para Berlim, e tava eu e minha esposa, aí passou uma criança, naquela bike balance, assim, passou uma criança com capacetinho e tal, parou no farol. Daí eu fiquei esperando, né, pra ver, né, Cadê o adulto? brasileiro que sou, né, fiquei esperando o pai, nada do pai, eu falei, nossa, essa criança vai atravessar sozinha, já tava me dirigindo para ela, abriu o farol, ela foi, continuou, daí eu falei, nossa, aí passou outra, porque acho que era o horário da escola, eu falei, nossa, isso é uma coisa louca, né. São vivências, né? Então, mas ela interage com o ambiente, é isso, né? Ela interage, o perigo do carro, não conversar com estranhos. Então, assim, ela vai criando um repertório que para a vida dela, né? Tem uma frase do Spinoza que diz assim: uma cidade que está gerenciada pela política do medo não deveria chamar cidade, deveria chamar solidão. Eu acho que é muito sobre o que a gente falou hoje, Exato. inclusive. Bom, depois disso... Acabou aí, né? Eu queria agradecer muitíssimo a presença da educadora, escritora e especialista em comportamento adolescente, a Carolina Delboni, e também a psiquiatra e coordenadora da disciplina de saúde mental na escola, da pós-graduação de neurociência aplicada à educação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Muito obrigada por estarem aqui. Queria agradecer o meu companheiro aqui, o Vitor Cunha, do Happy Lago, e agradecer também quem participou aí, quem estava atento a essa discussão. Deixa ali teu comentário, ative o sininho aí do canal do Happy Lago, que a gente está produzindo muito conteúdo de qualidade sobre infância e adolescência para vocês. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.